Re:Zero é a história de Subaru Natsuki, um adolescente que foi repetidamente invocado para um mundo diferente, o mundo Isekai. Para todos que não conhecem a história, não conhecem o universo de Re:Zero, essa pode ser uma premissa, pode ser, vamos dizer assim, uma logline um tanto genérica talvez, principalmente para as pessoas que acompanham e muito o mundo dos animes, dos mangás e das light novels em geral e toda a cultura japonesa. No entanto, mesmo tendo essa premissa e se a gente parar pra pensar, ter todo esse aspecto de magia, um mundo de fantasia com elfos, garotas demônios empregadas fofinhas e todo esse aspecto um tanto tão conhecido por todo mundo e já muito utilizado. Re:Zero não é sobre mundos fantásticos, romances ou o que quer que seja que você tenha visto em qualquer outro isekai meia boca. É uma história sobre amar a si mesmo, é uma história sobre aprendizado, evolução e conquista. E mais do que tudo, amor próprio e superação. E hoje nós vamos falar sobre alguns dos melhores momentos dessa obra que veio marcando desde 2016, com certeza não só com o anime, mas também com as suas light novels, e agora em 2020, tendo a sua segunda temporada terminada. Vamos rever algumas das melhores cenas desse isekai, dessa obra que conquistou muitas pessoas ao redor do mundo. Podemos começar falando sobre um dos episódios mais icônicos da história dos animes, se não talvez o mais icônico de todos, embora eu ache muito difícil que seja o mais, que é o episódio 15 da primeira temporada de Re:Zero, falando especificamente aqui sobre a morte do Subaru no episódio 15, em que ele encontra a besta gélida da destruição e ele acaba morrendo tendo a cabeça cortada após ter caminhado durante todo o vilarejo que estava com os aldeões mortos, a neve caindo, ele presencia as pessoas que ama mortas também, tudo por conta das suas ações, carregando a Rain, a garota que ama ele, que se sacrificou por ele, também morta em seus braços por sua culpa, e vem a morrer tendo a cabeça cortada em uma cena silenciosa, tenebrosa, linda. 眠れ我が娘と共に Também nesse episódio podemos citar uma cena muito importante e que trouxe um fator muito importante, principalmente pro personagem do Subaru. Podemos citar que é uma cena basicamente da conversa entre o Betelgeuse e o Subaru, ainda enlouquecido, ainda fingindo estar louco, tanto que é uma cena que o próprio Betelgeuse, aponta isso nele e fala: por que você está fingindo estar louco? A loucura é um aspecto que as pessoas não deveriam esconder. Se você fosse realmente louco, você não tentaria esconder isso das pessoas, ou não tentaria se mostrar querendo atenção, tentando se mostrar somente uma pessoa que tentou desistir de tudo e não aceitar tudo. É uma cena tão imponente e tão que quebra não só o espectador ou o leitor, quanto nós mesmos e o próprio personagem, que até então estava nesse limbo entre a consciência e a loucura consciente. 気に過ぎる。そんな逆しげにおとなしく同情を買うように振る舞うなど、狂気に対して失礼というものです。出来損ないの教師。 Outro dos episódios mais impactantes e emocionantes de todos os tempos, e talvez um dos episódios mais lindos dos animes, e que também trouxe certa revolta, que é o episódio 18 da primeira temporada, em que nós tivemos todo um episódio de diálogo, em que o Subaru basicamente desabafa sobre o que ele tá sentindo, sobre o que ele fez, sobre o que aconteceu com ele, sem dizer exatamente o que aconteceu, por conta do retorno da morte, ele não pode falar com todas as palavras o que aconteceu, e mesmo assim, a Rain, a garota que o ama, retribui e aceita tudo que ele está falando com os próprios sentimentos, com o Subaru que ela conhece, com o Subaru que ajudou ela e fez o tempo voltar a passar pra ela, transformou a vida dela pra sempre. E é um momento tão emocionante que fez muitas pessoas chorarem e também se identificarem com o próprio Subaru, um personagem que divide muito opiniões. Grande parte das pessoas acabaram entendendo muito melhor ele nesse episódio. Embora no final as pessoas ficarem com raiva por conta de Eu Amo Emílio. Mas, enfim, faz parte. 俺だってスバル君諦めるのは簡単です。でもスバル君には似合わない。
Sem dúvidas, uma das cenas mais icônicas da segunda temporada de Re:Zero e também da obra no geral, na minha opinião também, é o momento em que o Subaru, em um dos loops, diz pra Echidna que volta da morte. E é uma cena que pesa muito, justamente porque desde o começo da história, desde sempre, o Subaru está sofrendo, está morrendo, nunca tem a possibilidade, sequer a própria tentativa de tentar contar o que ele está sentindo, o que ele está passando em todos esses momentos, pode causar a própria morte ou a morte das pessoas ao redor dele, e isso causou muita pressão nele. E ter esse momento, ter essa pessoa, ter Echidna, uma pessoa que já sabia do retorno, e ele podendo contar isso com todas as palavras, o quebrou completamente. E quebrou a gente também. Diz aí se você não chorou nesse episódio, porque eu tava, assim, tão triste e tão emocionada quanto o próprio Subaru. ずっと誰にも言えず何度も一人でずっと一人で俺は O episódio 3 da segunda temporada também foi um momento muito importante, não só pro desenvolvimento do Subaru, que a gente teve ali todo um flashback, e em especial também tendo uma espécie de flashback no flashback, sendo que ele estava presenciando o passado dele, que é o episódio em que a gente conhece os pais do Subaru, a gente começa a conhecer um pouco mais da infância do Subaru, a gente conhece um pouco mais do que aconteceu com ele pra tornar ele aquela pessoa, vamos dizer assim, forçada e que se faz de uma pessoa determinada, que se faz da pessoa forte, sendo que ele não é. A gente viu isso muito bem no episódio 18, que foi onde ele destacou isso em palavras pra gente e pra própria Rain também. E esse episódio é muito importante porque não deu só mais background pro personagem e transformou ele como um todo em sua personalidade, mas que também deu pro espectador, mais uma vez, essa sensação de realidade, porque muitas pessoas passaram pelo que o Subaru passou, ou estão passando por isso. E é um momento em que a gente passa a reconhecer o Subaru não só como um bom personagem, mas como um ser humano também, ao ponto de muitas pessoas considerarem ele um dos melhores protagonistas de todos os tempos, e as pessoas não estão erradas ao considerarem isso. まともに人間関係やってこなかったやつがうまくやれるはずがねえ。そんな時ふと思ったんだ。ただ学校行きたくねえなってさ。 Sem dúvidas, se tem um loop de todos os que o Subaru acabou passando, que foi o pior de todos, foi o loop em que a Emilia enlouqueceu. E nós tivemos a revelação de que o Roswell foi o responsável por trazer a desgraça na vida do Subaru. Não, desde o começo foi ele que contratou a Elsa, foi ele que estava manipulando tudo ao redor pra fazer o Subaru se tornar como ele, se tornar uma pessoa fria e que só vai salvar uma única coisa. E a gente tem toda a visão do Roswell e se revelando pro Subaru, não só os seus planos, mas revelando que ele também sabe sobre o retorno da morte, e é uma cena de arrepiar. ただただ大事な一つを守り抜くことだけを考えるんだ。そうすれば君も私みたいになれるさ。 Temos também, aqui eu não sei se o Fred quis dizer, o episódio 7 da primeira temporada, em que o Subaru descobre que a pessoa que está matando ele no loop da mansão é a Rain, que é uma cena muito empolgante, assim, é uma cena que deixa todo mundo, what the fuck, tipo, o que está acontecendo, mas que também pode ser o Quem é Rain, que foi a cena final da primeira temporada e o início da segunda, o que também tá valendo, porque é uma cena icônica e com certeza mexeu com todas as pessoas que estavam assistindo. Eu vou deixar essas duas indicações, embora não saiba qual das duas seja, são duas cenas muito boas e merecem ser destacadas aqui. Sem dúvidas, os episódios do teste da Emilia, principalmente do passado, transformaram ela numa personagem melhor, provavelmente porque muitas pessoas detestavam a Emilia ou não chegavam nem a gostar dela. Primeiro porque muitas pessoas comparavam ela com a Rain, que é uma personagem completa, entre aspas, bem grandes, e a Emilia nunca teve o destaque merecido na primeira temporada, e eu acho que seja proposital, mas isso fica pra uma outra questão. E nessa segunda temporada a gente teve todo um destaque pra ela, principalmente nos testes, sobre como ela vivia com a fortuna, as decisões que ela tomou, como isso formou ela atualmente, mesmo sem memórias, ela continuava com aquele estilo de promessa, aquela pegada de lealdade, que ela ficou no coração dela, mesmo
mesmo depois de tudo que ela passou com o Deus, ela viu pessoas morrendo por sua causa, entre aspas, bem grandes também, mas que ela não chegou a se arrepender. Ela, inclusive, diz que não ia se arrepender porque a Fortuna, a mãe dela, estava orgulhosa dela. E é todo um episódio, uma coleção de cenas que transformam não só o Dilce, o Peter Dilce, no passado e no presente, um personagem muito melhor e muito mais incrível do que ele já era, como a própria Emilia. Dá pra ela uma personalidade e todo um background que torna ela muito mais interessante e muito mais cativante pro público também, sem dúvida nenhuma. はい必ずまた次の機会に Temos também aqui uma pessoa que comentou sobre o Garfield erguendo o hipopótamo, que por algum motivo a menina, a Meili, insistia em chamar de porco, sendo que é um hipopótamo, mas tá bom. E o Garfield mata a Elsa com, enfim, o hipopótamo. Ele joga o hipopótamo na Elsa pra matar ela. E é uma cena assim, linda, é o Garfield levantando o hipopótamo, aí ele todo musculoso, cheio de sangue. É uma cena maravilhosa, é uma cena incrível, eu me arrepiei toda. Nossa, assim, na nova nem foi tanto assim incrível, mas assistindo, sem palavras, sem palavras. Uma das cenas que eu mais gosto de Re:Zero também, embora não seja tão destacada e tão, vamos dizer assim, tão amada e tão lembrada, é um episódio, eu não sei se é o episódio 7 ou 8 de Re:Zero, da primeira temporada, eu acho que é o 8, que é basicamente o momento em que o Subaru tá totalmente quebrado psicologicamente, mas ele não demonstra isso fisicamente, e a Emilia percebe que ele tá estranho e deixa ele desabafar no colo dela. É uma cena tão bonita, porque a Emilia não tem ciência de nada do que tá acontecendo com ele. Ele simplesmente acordou, apareceu na mansão, começou a trabalhar e tava loqueando, se fingindo de estar feliz e alegre, mas ele tava, na verdade, totalmente triste e melancólico e quebrado por dentro. E ela começou a escutar as palavras dele, os delírios dele, e como ele tava triste, como ele tava preocupado, como tava com medo, e ela só tava aceitando isso, mesmo não sabendo o motivo. Ela só tava, sim, é verdade, tá tudo bem, não sei o que, tipo, sabe? É uma cena muito bonita, não só pela consideração que a Emilia tem pelo Subaru, mas também pelo próprio Subaru se deixar levar pelos sentimentos e desabafar com ela pelo menos uma vez. É uma cena, assim, linda, 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 não só no aspecto, vamos dizer assim, técnico e narrativo, mas também visual, e, nossa, é linda demais. Eu amo essa cena. 頑張ってたんだよ必死だった必死でいろいろ全部良くしようって頑張ったんだよ本当だ本当の本当に今までこんなに頑張ったことなんてなかったぐらい Uma das cenas mais legais também, que na novela eu tinha achado muito incrível, mas no anime eles, assim, melhoraram ela em 100%, é a luta entre o Garfield e o Subaru, que ele sai no soco, aí aparece o Puck pra ajudar, mas sem dúvidas, a parte mais legal é a sequência do Garfield dando um socão no Subaru, ele perdendo o dente, tendo todo aquele discurso sobre não desistir, ele lembrando da Rain, de como ele queria desistir desde o começo, e aí tem toda aquela pegada de memórias com as bruxas, do que ele aprendeu nos testes e com elas também, e tem a abertura tocando assim, no hype, no fogo, assim, você começa a se emocionar. Aí logo depois tem a cena dele despertando o poder da preguiça, dando um socão na cara do Garfield, que ele sai voando assim. Cena maravilhosa, linda. Nossa, foi sim, espetacular, emocionante e perfeita, perfeita demais, assim. Embora a técnica dele não tenha dado uma boa impressão, porque ela veio de um lugar estranho. Faz parte. Por último e não menos importante, temos o comentário dessa pessoinha maravilhosa, que disse que a melhor cena pra ela é quando o Subaru morre. Spoiler pra você que não assistiu Re:Zero, o Subaru morre, o protagonista morre. E é isso, pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu quero primeiro agradecer a todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Muito obrigada mesmo a você que se inscreveu aqui no canal, você que tá apoiando, dando seu like, assistindo os vídeos, compartilhando, se tem alguém compartilhando esse vídeo, porque é uma coisa assim que me ajuda muito, me incentiva bastante também. O canal tá crescendo, ainda tá bem no comecinho, mas eu fiquei muito feliz quando ele chegou à marca de 1000 inscritos antes da meta bater. A meta era pra chegar até abril, era o tempo que eu tinha estabelecido, né, mas era só uma forma de eu tentar me incentivar também a divulgar mais. E eu fiquei muito feliz que ele atingiu ano passado a meta. E aí eu fiquei, nossa, que legal, tá dando resultado. Eu quero agradecer vocês, porque são vocês que fazem o canal movimentar, são vocês que me incentivam a continuar trazendo qualquer tipo de conteúdo, seja curiosidade, comentário e falar de obras que eu amo, como Re:Zero. Vocês já viram que eu gosto, porque eu só falo disso ultimamente. Mas eu fico feliz que vocês
vocês se vocês estão gostando de algo que eu tô trazendo e, enfim, eu tô até engasgando aqui. Muito obrigada mesmo, de verdade, eu tô muito feliz. E me aguardem, porque vai ter muito vídeo ainda esse ano e vai ser top, vai ser top. Muito obrigada a você que viu o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like. Uma boa semana, um bom final de semana pra você, como sempre, e tchau.